Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você que está em casa e tem a Bíblia e puder acessá-la ou abri-la, vou pedir que tu faças neste momento. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A carta aos Hebreus é uma das cartas neotestamentárias, ou seja, do Novo Testamento, cuja discussão é mais aguçada sobre quem seria o autor desta carta. Quem teria escrito esta carta? Essa carta foi escrita em grego, e o grego é rebuscado, ou seja, uma linguagem com um nível mais elevado, muito parecido com o do apóstolo Paulo. O conteúdo, parte dela tem o mesmo conteúdo das outras 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, boa parte dos estudiosos acreditam ao apóstolo Paulo a autoria da carta aos Hebreus. Mas qual é o tema central desta carta? Esta carta foi escrita sob um tema único: Jesus é muito melhor. Isso mesmo. O tema da carta aos Hebreus é: Jesus é muito melhor. Ele fala sobre os sacerdotes do Velho Testamento, e ele diz: Jesus é muito melhor do que os sacerdotes. Fala sobre reis e diz: olha, Jesus é muito melhor do que os reis do Velho Testamento. Então ele vai colocando e fala sobre o sacrifício dado a Moisés, a ordem divina, o cordeiro que teria que ser levado para ser sacrificado, e ele diz: Jesus é muito melhor do que os cordeiros do Velho Testamento. Mas por que Jesus é tão melhor assim? Por isso eu acredito que Paulo é o autor dessa carta. Ele escreve aos Gálatas 2:20, ele escreve dizendo o seguinte: vivo não mais eu, e a vida que eu vivo na carne, diz, Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou. Entregou a quem? A si mesmo. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Como Jesus pode se entregar? Entregar-se já é reflexivo. Ou seja, ele entregou-se. Ele entregou a ele mesmo. Mas por que? Onde está a importância da declaração de Paulo? Está exatamente nessa partícula reflexiva, se. Ele entregou-se. Ou seja, no momento do sacrifício, levava-se o cordeiro até o sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro, e depois de examinar o cordeiro e ver que não havia defeito algum, ele então era sacrificado. E o escritor de Hebreus e o escritor da carta aos Gálatas, eles concordam que, evidentemente, Jesus, no momento do sacrifício, da morte de Jesus, Jesus era cordeiro e sacerdote ao mesmo tempo. Como assim? Jesus foi entregue a ele mesmo. Ele era o sacerdote do próprio sacrifício. Por isso Paulo escreve dizendo: e ele entregou-se, ou ele se entregou a si mesmo. Por isso o sacrifício de Jesus é perfeito, porque ele é sacerdote e cordeiro no momento da sua morte, do seu sacrifício. Ele entregou a si mesmo. Vamos ver Hebreus 11, 6, provavelmente Paulo está escrevendo essa carta, na minha compreensão. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vou ler de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos orar?
Senhor, nós viemos beber da palavra do Senhor servida pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, este tempo nos é precioso, porque ele é tempo do Senhor. Ó Deus, derrama, ó Deus, a Tua palavra, influenciando-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Ele primeiro fala de uma causa que é fundamental. Depois ele diz de uma ação que você pode exercê-la, mas terá que exercê-la revestido desta causa. E por último ele fala sobre duas condições dentro dessa própria relação que será estabelecida. Ou seja, primeiro ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando você para imaginar qualquer relacionamento, estabelecer qualquer aproximação, porque ele vai dizer que aqueles que o buscam, ele diz, é preciso que você possa entender que você tem que se aproximar de Deus com fé. Não adianta você tentar se aproximar e pensar na possibilidade da fé crescer à medida que o relacionamento se estabelecer. Depois que eu começar a orar, eu vou ter fé. Depois que eu começar a ler a Bíblia, depois que eu começar a falar com Deus, que eu me aproximar dele, eu vou ter fé. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que quando você se aproxima de Deus, é fundamental que você já possa acreditar. O simples fato de você pegar a palavra de Deus para ler, você olhar para a sua Bíblia e você pegar a sua Bíblia e disser, eu vou ler a palavra de Deus, você precisa ter fé para começar a ler a palavra de Deus. O simples fato de você dizer, eu vou orar ao Senhor, de dobrar os joelhos, de juntar as suas mãos e você colocar a cabeça sobre o banco, sobre a sua cama, somente de fazer esse gesto, já é preciso que você tenha fé, antes mesmo de dizer a primeira palavra, antes mesmo de fazer a primeira declaração ao Senhor. É necessário que você se aproxime dele, já revestido de fé. Mas o que é a fé? Para que eu possa me aproximar de Deus com fé, é o que diz o versículo 1 do próprio capítulo 11, nós lemos o versículo 6, mas o primeiro diz, ora, é fundamental que você possa se aproximar dele, mas diz assim, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento daqueles que o buscam, daqueles que se aproximam de Deus, eles possam acreditar que aquilo realmente vai acontecer. Ou seja, a prova daquilo que você não consegue ver. Quando eu me aproximo de Deus e eu digo, Deus, eu quero que o Senhor abençoe, estou pedindo ao Senhor para abençoar fulano, a fé faz com que eu me aproxime acreditando que aquele fulano já está sendo abençoado por Deus. A Bíblia fala de um homem que procurou Jesus. E quando ele chegou lá, ele disse, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha à minha casa, porque eu tenho uma pessoa em casa que está doente, e ele vai morrer, o meu filho vai morrer. Jesus disse, ele não vai morrer, pode ir para casa. Aliás, Jesus disse, o seu filho vai viver, pode ir para casa. E o homem ficou parado, olhando, retornou para casa, provavelmente, no meio daquela relação, cortada imediatamente por Jesus. Ele poderia ajoelhar e dizer, não, Senhor, eu quero que o Senhor fale alguma coisa sobre o meu filho, eu quero que o Senhor profetize uma bênção sobre o meu filho, eu vim aqui e não vou sair daqui enquanto o Senhor não for comigo até a minha casa. Jesus disse para ele, o seu filho vai viver, vai embora para casa. E ele foi para casa. Sabe por quê? Porque ele acreditou no que Jesus havia dito. E quando ele retorna para casa, ele chega em casa, o filho está curado, e ele pergunta a que horas ele ficou curado. E então alguém de dentro de casa respondeu, 1h da tarde,
e ele parou, analisou e ele disse: foi exatamente a 1h da tarde que Jesus disse que meu filho iria viver. Então diz, e toda a família creu em Jesus, acreditou em Jesus. Quando você se aproxima, não é para que, eu quero ir à igreja porque eu preciso fortalecer a minha fé, porque eu quero ter fé. Não, quando você se aproxima de Deus, já é importante, fundamental que você tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, diz o texto, o versículo que nós lemos, versículo 6, é necessário que aqueles que dele se aproximam, aqueles que vão buscar ao Senhor, é preciso que eles, em primeiro lugar, creiam que Deus existe. Vou repetir. É fundamental que creiam que Deus existe. Há pelo menos 5 argumentos, 5 teorias da existência de Deus, e hoje não dá para discorrer sobre essas 5, nem muito menos Agostinho ou Tomás de Aquino, mas é preciso que você possa entender que você, quando se aproxima, você tem que crer que Deus existe. E uma dessas 5 teorias diz o seguinte: se existe um relógio, é porque existe um relojoeiro. Ou seja, há um universo, inexplicável a existência desse universo. Esse universo está aqui, nós estamos pisando sobre um planeta e é possível que estejamos agora de cabeça para baixo, porque a terra vai girando e nós nos movimentamos com os pés sobre a terra, ainda que de cabeça para baixo, por causa da força gravitacional de um corpo maior sobre um corpo menor, nós não caímos e não cairemos. Quem criou tudo isso? Se existe um relógio, existe um relojoeiro. Existe um Deus, um ser supremo, que foi quem confeccionou, quem criou todo este universo. Pastor, mas há teorias de Big Bang, e de que o universo era uma bola e que se expandiu. Tá bom, mas de onde veio a bola para que a teoria possa se explicar? Isso eu não sei. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas é uma declaração bíblica. Você quer o quê? A teoria da relatividade de Albert Einstein? Energia igual massa vezes a luz ao quadrado. Se você passar a velocidade da luz ao quadrado para o outro lado, você terá que massa igual a energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Se você tem um numerador para dividir por um denominador gigante, você tem uma matéria mínima que, se deslocada na velocidade da luz, ela faz aquele agir dela e a sua velocidade como se fosse matéria, uma energia potencial. Foi isto que criou a bomba atômica. Uma partícula pequena, deslocada numa grande velocidade, sob a resistência da atmosfera, incendeia tudo que está ao redor. Destrói tudo que está ao redor, porque é pequeno, mas o deslocamento é gigantesco. Leva tudo que está ao redor juntamente com ela. Quando você se aproxima de Deus, você tem que acreditar que Ele existe. E se eu quiser falar com Ele, eu tenho que acreditar. Lembro-me que estava dando aula de filosofia da religião no seminário, e estava falando sobre a existência, e um aluno estava diante de mim, todos estavam ali, e eu perguntei a um deles e disse assim: prova que você existe. E o aluno me olhou e disse: o senhor está me vendo, e isso fundamentalmente prova que eu existo. E eu disse a ele: então, se eu não pudesse enxergar, você não teria mais prova da sua existência. E ele ficou me olhando, e eu disse ao outro: prova-me que você existe. E aí ele disse: eu estou sentado aqui na sala de aula. E eu disse a ele: então, se você não viesse hoje, a sua prova não mais teria como você provar que você existe.
E aí eles ficaram me olhando, tudo isso baseado na teoria que diz: penso, logo existo, de 1623. Uma teoria onde ele vai parar e analisar durante a guerra da Holanda, e ele refugiado, ele vai pensar: será que eu existo? É o discurso, é o método do discurso. E ele diz: será que eu existo? E ele vai analisando até que ele chega à conclusão que ele pensa. E ele diz: penso, logo existo. Mas um aluno, eu disse a ele assim: e você existe? Ele olhou para mim, deu uma risada e disse: se eu não existo, o senhor está doido, está falando sozinho. Aí eu olhei para ele e eu disse: provavelmente sim. Se você não existisse, eu seria louco, estaria falando sozinho. Quando você se aproxima de Deus, diz o escritor da carta aos Hebreus, você tem que acreditar que Deus existe. Não pode ter dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam, o que o buscam, em primeiro lugar, creiam que ele existe. Como é isto? Vou te dar um exemplo simples. Você já foi numa praia chamada Praia do Espelho? Imagine você que eu diga a você: vamos até Porto Seguro, vamos a Trancoso. E aí você diga: fazer o quê? Vamos à Praia do Espelho. E aí você me diz: tá bom. E aí diz: mas como vamos? Eu digo: eu vou de carro. Que horas o senhor me pega? Pego você na porta da sua casa amanhã, 6 horas da manhã. E aí você vai para casa, prepara uma mochila, uma mala, alguma coisa, prepara alimento. E aí 6 horas da manhã eu chego lá, à porta da sua casa, e você está em pé lá. Você nunca viu a Praia do Espelho. Você nunca leu sobre aquela praia. Você nunca viu uma fotografia sobre ela. Mas eu disse a você que vou te levar até ela. E você se arrumou, você se aprontou. E 6 horas da manhã você está em pé, em frente à sua casa. Sabe por quê? Porque você não viu, você não ouviu alguém falar, mas você acredita que ela existe e está pronto para ir até ela. Quando nós pensamos em Deus, é exatamente assim. Eu nunca vi Deus, nunca vi. Ele nunca apareceu diante de mim. Mas eu posso dizer uma coisa a você: eu acredito que Ele existe. E toda vez que dobro meu joelho para falar com Ele, eu tenho certeza que Ele está lá, Ele está me ouvindo. E toda vez que abro a Bíblia, a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar ao meu coração. E toda vez que ouço alguém pregando nas mãos de Deus, pregando a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o meu coração. Eu sei que Ele existe, que Ele está lá. Isso é fundamental para que nós possamos nos aproximar de Deus. Segundo lugar, para eu me aproximar de Deus, diz o final do versículo, eu tenho que acreditar que Ele é recompensador. Se eu quero pedir alguma coisa ao Senhor, eu tenho que acreditar que Ele vai me abençoar. Se eu quero cantar alguma coisa para exaltar a Deus, eu tenho que acreditar que Ele está me ouvindo e que Ele vai se alegrar com aquilo que eu estou dizendo. Ele é recompensador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então toda vez, pelo menos devemos guardar essa noite, toda vez que eu vou me aproximar de Deus, primeira coisa, eu tenho que ter fé. Aí eu vou me aproximar para ver o que acontece. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo lugar, que aqueles que buscam a Deus precisam acreditar que Ele existe. Ou seja, é preciso acreditar que Ele está do outro lado me ouvindo, ou que Ele está ao meu redor por ser onipresente, Ele está ao redor me ouvindo.
e acreditar que Ele vai me responder, que Ele vai me galardoar. Em algumas versões Ele é galardoador. Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. São 3 fundamentos para quem quer se relacionar com Deus. Você tem que ter isto atado ao seu pescoço, escrito no seu coração, para que você nunca esqueça quando quiser se aproximar de Deus. Amém?